Salmista aqui fazendo uma declaração de algo que Deus revelou para ele. E que revelação é essa? A revelação de que ele é Deus. Ele diz, eu sou Deus. E essa é uma revelação incontestável para todos nós. Afinal de contas, ele é Deus, não é? Amém. Ele é Deus. Glória a Deus. Mas o que acontece é que muitos de nós não sabemos disso. O que acontece é que muitos de nós achamos que sabemos. Ou quem sabe já acreditamos. Mas talvez hoje já não acreditemos mais. Se alguém chegasse para você e perguntasse, você acredita em Deus? Qual seria a sua resposta? Talvez a nossa resposta fosse sim, nós acreditamos em Deus. Mas por que você acredita em Deus? Talvez muitos de nós falaríamos, eu acredito em Deus porque a Bíblia diz. Eu acredito em Deus porque me ensinaram assim. E aí eu te pergunto, você conhece a Deus por informação ou por experiência? Saiba que essa resposta ela faz total diferença na vida daqueles que dizem acreditar em Deus. É como aquela história da criança que gosta de mexer em absolutamente tudo. Então a mãe chega para a criança e fala, filhinho, não encosta os dedinhos naqueles 2 buraquinhos, porque aquilo ali se chama tomada. E se você colocar os dedinhos ali, você vai tomar choque. Só que quem tem filho pequeno aqui sabe que quando você fala para não fazer, parece que aí é que eles querem fazer, não é mesmo? E aí, quando você vira as costas e menos percebe, o que acontece? A criança vai lá e coloca os 2 dedinhos, o dedinho no buraquinho e toma aquele choque. E aí começa a chorar. E aí a gente chega, o que toda mãe fala quando o filho faz alguma arte? Eu te falei. Quem é mãe sabe. E aí eu te pergunto, aquela criança, ela vai colocar o dedo naquela tomada novamente? Irmãos, eu garanto para vocês que aquela criança nunca mais vai encostar os dedinhos naquela tomada. Por quê? Porque antes ela sabia por informação. Antes, ela ouvia falar que aquela tomada dava choque. Mas e agora? Agora ela conhece por experiência. É o mesmo caso de Jó, não é? Jó dizia o seguinte, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, a maneira como nós conhecemos a Deus faz total diferença na nossa vida. Faz total diferença naqueles que dizem que acreditam em Deus. É por isso que saber que Deus existe não tem causado muito impacto na vida de muita gente. Porque muitas pessoas sabem que Deus existe, mas não conhecem quem Deus é de verdade. E nós precisamos conhecer quem Deus é de verdade. Glória a Deus. Porque somente aquelas pessoas que conhecem a Deus de verdade, quando o problema vem, e os problemas a gente sabe que vêm aos montes, ela não entra em desespero. Por quê? Porque ela conhece o Deus que ela serve e sabe que embora aquele problema seja muito grande, no momento certo Deus vai vir e vai agir em nosso favor. Mas o que acontece é que muitos de nós não sabemos disso. Nós conhecemos a Deus somente por informação. Muitos de nós não conhecemos a Deus por quem Ele é. E eu diria que neste mundo que nós vivemos hoje é fundamental nós conhecermos a Deus não somente por informação. Porque nesse mundo cheio de problemas e desgraças que a gente vive, se a gente não conhecer o Deus que a gente serve, na hora que os problemas virem, fatalmente nós vamos sucumbir diante deles. Não vamos suportar. Então, nós precisamos conhecer quem Deus é de verdade.
Você precisa saber que Deus existe não só por informação, mas por experiência, por ter vivido algo com Deus. Agora, como é que a gente sabe que Deus, como é que a gente conhece a Deus de verdade? Como que eu faço para conhecer a Deus de verdade? O salmista revela. Ele chega e diz: aquietai-vos, Glória a Deus. e vocês saberão que eu sou Deus. Glória a Deus. Aquietai-vos. É interessante que quando a gente quer ter experiências com Deus, quando a gente quer ouvir a voz de Deus, as primeiras coisas que vem à nossa cabeça é o quê? Eu preciso ir para a igreja. Porque lá na igreja Deus vai falar comigo. E Deus fala de fato. Eu preciso numa vigília, porque lá na vigília é onde o fogo vai descer e lá eu vou ter experiência com Deus. E Deus faz. Mas quantas vezes você já foi em reuniões, em ajuntamentos e não aconteceu absolutamente nada? É interessante que nós buscamos a Deus nos lugares onde tem mais movimento, onde tem mais barulho, porque a gente acha que é lá que Deus vai falar com a gente. E aí vem o salmista e diz: aquietai-vos, fiquem quietos, silenciem-se. É interessante que isso vai contra a nossa lógica. Porque quando está doendo, quando tem algo nos incomodando, o que é mais fácil? É você falar ou você ficar de braços cruzados? O que é mais fácil? A gente sair correndo pedindo ajuda para todo mundo ou a gente ficar parado em silêncio sem fazer absolutamente nada? O que é mais fácil? É mais fácil falar. Então, o que a gente faz? Quando está doendo, a gente começa a tentar falar para todo mundo, a dar sinais de que a gente está com problema. A gente chega nos lugares e a pessoa pergunta: tá tudo bem com você? E a gente responde: tá tudo bem, mas a pessoa logo olha e fala assim: não, tem alguma coisa diferente com você. E a gente vai dando como que sinais para dizer: olha, tá tudo ruim comigo, eu preciso de ajuda. E nós vamos tentando mostrar para as pessoas que nós estamos com problemas. E nós fazemos exatamente a mesma coisa com Deus. Muitas vezes não falando com Deus verbalmente, mas nós no nosso coração vamos falando com Deus: Senhor, o Senhor não está vendo que está machucando? Senhor, o Senhor não está olhando para mim? Deus, eu estou com problema, o Senhor não vai me socorrer? E nós vamos meio que dando recados para Deus, para dizer para Ele: Senhor, vem, porque está doendo. E a gente faz isso achando que por fazer esse tipo de coisa, Deus vai vir mais rápido na nossa direção e nos ajudar. A gente acha que esperneando, fazendo tudo isso, Deus vai chegar e vai vir mais rápido na nossa direção. E aí vem o salmista e revela: aquietai-vos, e então vocês vão saber que eu sou Deus. Amém. Esperem. Agora eu pergunto para você: quem é que consegue esperar? Na hora do problema, quem é que consegue se aquietar? É difícil, porque a gente quer resolver logo o problema. A gente quer, de alguma forma, falar que está doendo. A gente, pela nossa lógica, quanto mais a gente fazer o agito, mais rápido o problema vai ser resolvido. Justamente o contrário do que o salmista está dizendo. E a gente não consegue aquietar o nosso coração. Agora, por que a gente não consegue fazer isso? Eu diria que porque nós vamos perdendo a intimidade com Deus. Talvez pela religiosidade que nós vamos vivendo, talvez pela rotina, pelas coisas, pela correria, nós vamos meio que se distanciando de Deus e vamos perdendo a intimidade de falar com Deus. E aí a gente vai perdendo a intimidade de uma certa forma que a gente não consegue mais se aquietar e esperar Deus falar ao nosso coração. Aí sabe o que acontece? Exatamente o que a gente vê por aí no mundo. Pessoas perdendo a vontade de viver, pessoas desanimadas da vida, pessoas que desistiram de fazer qualquer coisa, pessoas que não têm vontade de sair de casa, pessoas entrando em depressão, pessoas
que entregaram os pontos e assumem aquele discurso como que eu vou ficar aqui e um dia, quando Deus tiver misericórdia de mim, Ele vem e ajunta todos os meus caquinhos.